Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre, o Flamengo e o São Paulo, empate do Flamengo e olha, tá começando a ficar muito complicado o campeonato, né? Porque assim, a gente até entende, né, que o Palmeiras ainda pode tropeçar, ainda acho que ambos os times ainda vão enfrentar o Mirassol, que tá muito bem no campeonato, ambos os times vão enfrentar o Atlético Mineiro, que quer garantir os pontos para se livrar do rebaixamento, então não é um jogo que tende a ser tranquilo, mas verdade seja dita, né? O Flamengo vem tropeçando em excesso recentemente no campeonato, e esses tropeços vão colocando o clube do Felipe Luiz numa situação bem complicada e não adianta, né? O time tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, mas é aquele negócio, tem jogos que isso não se converte em resultado, né? Hoje, por exemplo, a melhor defesa do campeonato sofreu 2 gols, né? E o melhor ataque do campeonato marcou 2 gols, obviamente, tudo bem, mas não foi tão efetivo ali quando teve suas chances. E agora que tá ali um ponto apenas num jogo contra o São Paulo, que estava longe de jogar um super futebol nas últimas rodadas, né? O Palmeiras garante a liderança do campeonato, independente do resultado que tiver contra o Santos. Mas, se eles ganham do Santos, eles têm uma margem ali de um jogo, porque aquele negócio, 3 pontos à frente, só que com 2 vitórias a mais. E o critério de desempate principal dentro do futebol brasileiro é o número de vitórias, não é o saldo de gols. Se fosse o saldo de gols, o Flamengo era líder após esse resultado. Mas a questão é, o Brasileirão tem o número de vitórias como primeiro critério de desempate. E o Palmeiras ganhou mais do que o Flamengo, né? E é surreal, né? Tipo, mesmo com o Arrascaeta brilhando, 17 gols no Brasileirão, mais de 10 assistências, né? Você vai olhando esses números estratosféricos que eles vêm produzindo, um jogo de altíssimo nível que o Flamengo produz quando consegue jogar o seu melhor, mas tem jogos que o time acaba perdendo por causa de indisciplina. Tem jogos que o time deixa pontos pelo caminho porque dá chances para o adversário crescer no jogo, e a gente vê isso agora. O time do Palmeiras, né, pode não ser o mais explosivo, mas com certeza tem sido o mais efetivo nesse campeonato, né, o que vem aproveitando mais chances. O Flamengo é o time que talvez é mais explosivo, mas deixa muitos pontos pelo caminho, tropeça de maneira desnecessária, e hoje aquele resultado assim, que o São Paulo, que vinha muito apático no ataque, foi lá e conseguiu marcar 2 gols no Flamengo, né? E o Flamengo, assim, uma expulsão dessas, assim, é inaceitável. O Plata não pode fazer um troço desse. E agora é aquele negócio, né? Tipo, por mais que o time tenha um investimento gigante, né? Tem um talento absurdo, o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Não que eu acho que a diferença pro Palmeiras em termos de talento seja gigante, não. O Palmeiras também tem um grande time, mas fato é que o Flamengo agora tá numa situação em que o Palmeiras é o favorito ao título, porque os principais adversários pro Palmeiras já foram. Agora é resolver esses tipos de jogos que tem pela frente. E agora o Santos, né? É uma oportunidade perfeita para fazer 3 pontos. O Santos que está, obviamente, precisando do resultado, quer ganhar para sair da zona de rebaixamento, mas por um lado é um time muito fragilizado, que está muito pressionado, joga tudo a favor do Palmeiras no momento, e não é um time que tem pouca experiência em campeonatos de pontos corridos, né? Inclusive ganhou vários recentemente, né? Se a gente for parar para pensar nesse milênio, acho que nenhum time foi campeão mais vezes do Brasileirão do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras, ele tá numa situação muito boa para ser campeão brasileiro agora. Isso porque o Flamengo continua tropeçando onde não deve, né? E hoje é aquele jogo assim, poderia ter sido 3 pontos, poderia ter sido o jogo que você joga a pressão pro Palmeiras, e no final é aquilo, o campeonato apertado é isso, né? Você não aproveita a chance de pressionar, você pode se colocar numa situação muito complicada, e o campeonato pode voltar à situação em que o Palmeiras consegue liderar por 3 pontos, e é uma margem, tipo assim, que garante liderança pelo menos na rodada seguinte, né? Porque os 3 pontos da vitória, o Flamengo só empata em pontos, mas não supera o número de vitórias. Então, o Palmeiras tem a vantagem do empate em pontos no campeonato, e o critério de desempate está sendo tudo que o Abel Ferreira quer. Mas é aquele negócio, né? O Flamengo empatou demais nessa temporada, muitos jogos que eles não ganharam, mesmo sendo o melhor time em campo, etc., porque não aproveitaram as oportunidades. E é aquele negócio, cederam chances para os adversários,
e às vezes os adversários punem. Hoje puniram, porque assim, a expulsão deixou o time com a menos, e com a menos o time não controlou o São Paulo, e o Ferreirinha foi lá e marcou um gol para alegria do craque Neto, né? Eu não sei quantos gols o Ferreirinha precisa marcar para fazer o Neto cumprir a aposta, né? Mas hoje ele consegue marcar mais um, e que momento para conseguir um gol, justamente no jogo contra o Flamengo do Felipe Luiz. E agora a pergunta que eu deixo para vocês: quem que vocês acham que vai ser campeão brasileiro? É o Flamengo ou o Palmeiras, né? E o Cruzeiro tá torcendo mais tropeços, né? Porque o Cruzeiro tem 63 pontos, tá 2 atrás do Flamengo, mas vale lembrar, tem um jogo a mais que o Clube Carioca. Então, a distância pro Flamengo pode ser até de 5, né? Mas caso em mais um empate, pode ser apenas 3. Então, o Cruzeiro ainda tem esperança caso o campeonato dê uma reviravolta e esses dois times que também estão disputando Libertadores comecem a tropeçar demais. Mas ainda assim, é uma esperança acontecer algo que no momento tem sido bem complicado, principalmente para a equipe do Abel. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.